Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais um pedacinho do Maná dos Céus. Amados e diletos irmãos, hoje eu gostaria de trazer uma mensagem baseada no capítulo 3 do livro de Romanos, versículo 21 em diante. Eu pulei alguns versículos, amado. Na verdade, meu último comentário foi baseado no versículo 18 do capítulo 1. Só que eu introduzi os capítulo 2 e o capítulo 3 de uma maneira indireta na mensagem. Muito bem, amados, vamos ao versículo 21 do capítulo 3, onde está escrito assim: Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? É excluído por qual lei? Das obras? Não, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem a obras da lei. E porventura Deus somente dos judeus? E não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Amém, amados? Até o versículo 29. Vamos, amados, fazer uma breve oração. Eterno e soberano Deus, Deus de misericórdia, de bondade, em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, eis-me aqui, Pai, entrando perante Tua presença para ministrar, Senhor, a Tua palavra. Eu te peço, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amados e diletos irmãos, o último áudio da ministração do presbítero Gregório, eu tentei trazer a vocês que todos estão condenados sobre a ira de Deus que se manifesta sobre todos os homens maus. Apóstolo Paulo, através do Espírito Santo, ele nos mostra que tanto os gentios quanto os judeus, quanto os formalistas, estão debaixo da condenação, não são considerados inculpáveis, pois todos têm a culpa de ter cometido pecado contra Deus. Hoje eu quero vos falar algo especialmente, pois na última dela vimos que a humanidade está terrivelmente condenado diante de um Deus, diante do Senhor nosso Deus. Tanto judeus, tanto gentios. O pecado transformou-nos em réus. Ele nos tornou alvo da ira de Deus. Uma vez que pecamos, não merecíamos outra coisa que não fosse a condenação.
Contudo, há uma expectativa, há uma promessa, há um final feliz nesta história, pois vemos aqui, nesta passagem de Romanos, capítulo 3, versículo 21, uma base em diante, uma base desse estudo que eu estou trazendo agora, pois faz parte de uma grande divisão da carta aos Romanos, que mostra que há uma solução da parte de Deus para a condição degradante do ser humano, o trabalho de Deus para livrar-nos da condenação. O apóstolo traz-nos uma mensagem enfatizando de modo profundo nesta parte, porque Deus agiu deste modo em nosso favor, porque Ele é, amado, misericordioso. A palavra misericórdia nos mostra que expressa a ideia de compaixão para alguém que sofre necessidade, que traz a ideia de compaixão para aquele que está moribundo, amado, que está em desespero ou que está prestes a passar realmente para a morte, que está na iminência de ser decepado a sua cabeça devido à podridão do pecado. Deus, mediante a sua misericórdia, Ele estende o seu perdão por meio de Cristo Jesus. Amados e diletos irmãos, quero vos dizer que existe uma esperança. Em vez de simplesmente nos condenar, Deus se compadeceu de nós. Em sua misericórdia, Ele não nos dá o que merecemos, que é a condenação eterna. Em sua grande benevolência, Ele nos oferta a sua graça. Ele nos dá o que não merecemos. E sobre esse trabalho misericordioso de Deus, que o apóstolo Paulo traz-nos esta mensagem que eu estou tentando transmitir para cada um de nós. O apóstolo Paulo usa boa parte do capítulo 3 para explicar a justificação por meio da fé, pela fé. Trata-se da manifestação de um novo tipo de justiça que não tem sua base definida em méritos humanos. Conforme, amados irmãos, nós vemos a justificação, que é uma obra exclusiva de Deus em favor de cada ser humano, em favor da minha vida, em favor da sua vida. É Deus ofertando a você uma dádiva, uma graça, um favor imerecido, pois nós não merecíamos. É uma declaração graciosa, baseada no sacrifício amoroso. Vamos aprender mais a respeito deste sacrifício amoroso, pois a declaração aqui que nos traz dessa grandiosa graça, o que é realmente a justificação, é o ato de Deus, pelo qual declara o pecador que crê no Senhor Jesus como sendo justo em Cristo, com base na obra consumada na cruz de Cristo. Cristo sofrendo na cruz por causa do meu pecado, por causa do teu pecado. É isso que o texto quer dizer quando afirma: agora Deus, que nos aceita e nos absorve, Ele nos declara sem culpa mediante a fé em Jesus Cristo.
justiça para todos que creem, sem qualquer distinção. Aqui mostra-nos, neste versículo de Romanos 3, verso 22, que Deus, Ele oferta o seu perdão divino, tanto para os judeus, quanto para o grego, quanto para o povo gentil. Ele não faz distinção. Ele oferta-nos gratuitamente a sua grande misericórdia, a sua grande benevolência, nos declarando, nos absorvendo, nos declarando agora sem culpa mediante a fé em Jesus Cristo. Alguma importante verdade sobre a justificação nós precisamos compreender, deve ser levado em conta, deve ser levado em consideração. Em primeiro lugar, a necessidade da justificação. A justificação é um ato necessário, amado. A primeira parte do versículo 22 sugere isto. Agora Deus diz-nos que nos aceita de volta, que nos aceita, que está nos absorvendo. Em outras palavras, sem sermos justificados por Deus, é impossível sermos aceitos por Ele. É impossível encontrarmos a graça sem a justificação da graça divina de Deus. Verdade é que Deus é infinitamente santo, é perfeitamente justo. O pecado não habita em seu ser, não tem poder algum sobre ele. Deus, Ele é santo, Ele é puro. A corrupção não pode contaminá-lo. Mas acerca de nós, seres humanos, não se pode dizer o mesmo, pois todos pecaram, todos fracassaram e todos estão afastados da glória de Deus. Todos, amados, sem exceção, tanto judeus quanto gentios, tanto os religiosos, tanto aqueles que conhecem a lei de Deus, todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus, todos se afastaram de Deus. E nessa condição o ser humano é considerado indigno de entrar na presença do Pai, a não ser que haja uma purificação dos seus pecados, a não ser que haja uma lavagem do seu pecado, que seja purificado os seus pecados, mediante a lavagem do Espírito de Deus. Uma vez entendido a necessidade da justificação, é preciso considerar em segundo lugar o meio da justificação. Paulo questiona aqui, amado, então será que podemos nos vangloriar? Diz ele. E ele mesmo responde, de modo algum. Por quê? Porque a nossa absorção não está baseada em nossos méritos, não está baseado em nossas boas obras ou na obediência à lei. Ela está baseada na fé em Jesus Cristo. Versículo 27 do capítulo 3. Paulo, o apóstolo de Cristo, não está afirmando aqui que a lei não deve ser observada, não, amado. Ele está nos lembrando que a lei é boa, mas apenas ele está sugerindo que essa observância não nos justifica, não leva o homem à salvação. Mas à frente ele afirma que Abraão não foi justificado pelo rito da circunstância, da circuncisão, não foi justificado por ter se circuncidado, mas pois Deus o aceitou antes mesmo de ele ter praticado esse ritual, pois haver sido ordenado muitas vezes. A Bíblia aqui nos mostra que dessa forma o meio que nos torna alvo da justiça
não são as obras, mas a fé em Cristo Jesus. A justificação é a obra graciosa, pois parte da iniciativa de Deus, não parte da nossa iniciativa, mas parte da iniciativa de Deus. Não é nosso, amado, é Ele, é Deus. Ele é justo e justificador daquele que tem fé em seu Filho, em Jesus Cristo. Romanos capítulo 3, versículo 26. Além disso, não éramos merecedor, não merecíamos ser justificado. Não temos mérito algum nesse ato de justificação, de purificação, mas é porque a fé é necessária, amado, porque sem ela é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, verso 6. Ela é imprescindível para a salvação. O próprio livro de Efésios, capítulo 2, verso 8, mostra: a fé é necessário para que venhamos tomar posse da salvação, da cura, da libertação. A fé deve ser pessoal em Cristo, pois o sacrifício dele é que torna possível a nossa justificação. A fé baseada em outro ser, que não seja o próprio Filho de Deus, ele não tem poder de nos justificar. Você pode crer em vários deuses, mas ele não te dará o poder de ser justificado perante Deus. Somente através da remissão do sangue purificador do seu Filho amado, somente o Senhor Jesus Cristo de Nazaré tem o poder de nos redimir, de nos considerar sem culpa nenhum, pois ele se tornou culpado em nosso lugar. É importante entendermos esta mensagem que nós estamos tentando transmitir, amado, nesse estudo, que a justificação é um ato divino. Ele sempre justificou a pessoa com base na fé. Aos antigos também, amado, pois as do Antigo Testamento com base na fé no Messias que viria e com base no que ele faria. As do Novo Testamento com base no Messias que já veio e com base no que ele já fez. Isto é a tese defendida pelo apóstolo Paulo no capítulo 4 do livro de Romanos. Amados, ele mostra ao citar que Abraão, como alguém que foi justificado pela fé. Romanos capítulo 4, verso 2 até o versículo 3. O apóstolo Paulo mostra que Deus não mudou o seu método. Ele determina que nós venhamos aceitar o sacrifício expiatório de Cristo. Ele colocou Cristo como sendo a cabeça principal de cada um de nós. E o apóstolo também termina dizendo que não só ele, mas nós também, nós tornamos justiça. Esta justiça foi atribuída pela fé em próprio Jesus Cristo de Nazaré. O sacrifício amoroso do Senhor Jesus. Como vimos, amado, a justificação é uma obra divina, efetuada gratuitamente em nós, pela qual somos declarados justos. É como se nós nunca tivéssemos cometido pecado, quando a justiça é aplicada em nossa vida por meio de Cristo Jesus, pela qual somos declarados justos agora. Assim sendo, quando Deus diz a alguém, você é justo, o pecador torna-se justo aos olhos dele. Porém, este ato gracioso não seria possível sem a intermediação do próprio Filho de Deus, do Cristo amado,
conforme nos vemos aqui no texto, através da redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3, versículo 24. Porque se fôssemos declarados inocente, sangue precioso ser derramado, não foi qualquer sangue, mas o sangue do justo, do inocente, pois Cristo deu a sua vida para que nós, amados, não viéssemos perecer. Ele teve de percorrer o caminho que levava ao Gólgota, a fim de que pela graça de Deus nós pudéssemos agora ser absorvido do nosso pecado, e o próprio Filho de Deus provasse a morte por cada um de nós, amados irmãos, por toda a humanidade. É isso que está registrado no livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 9. Trata-se de um sacrifício amoroso, alguém tomando o lugar de outro, substituindo, ou seja, Jesus morreu no lugar da humanidade. Ele morreu em meu lugar, no seu lugar, para que você alcançasse a salvação, para que eu pudesse ser justificado perante a presença de Deus. Sobre a morte de Cristo, podemos afirmar, em primeiro lugar, que envolve um alto preço. Deus foi quem enviou Cristo Jesus para levar o castigo pelos nossos pecados. Romanos capítulo 3, versículo 25. A nossa salvação é gratuita, mas não é barata, amados. A nossa salvação custou muito caro, não para nós, mas para o próprio Deus. A nossa salvação é dada a cada um de nós gratuitamente, porque Deus assim o quis, mas ela não é barata, porque pelo fato do próprio Deus ter pago um alto preço, Ele ter pago um alto preço para que nós, pecadores, não fôssemos lançados no lago do fogo, de enxofre, de eternidade em eternidade. Ela não custa coisa alguma para cada um de nós, mas para Deus custou a vida do seu próprio Filho amado. Quem se arrisca a fazer algo semelhante? Quem se arrisca a entregar a sua vida em lugar de outro? Quem em sã consciência entregaria o seu único filho para ser caluniado, zombado, cuspido, sentenciado à morte, sentenciado, castigado até a morte por um bando de pecadores cruéis, em que nunca havia se aproximado do próprio Deus? Quem, amado? Somente Deus, somente o Senhor nosso Deus. Ele pegou seu Filho e entregou em nosso lugar, para que assim nós fôssemos alcançados pela misericórdia divina. O apóstolo Paulo comenta que, mesmo que fôssemos justos, realmente não esperaríamos que alguém morresse por nós, embora alguém tivesse coragem de morrer por uma pessoa boa. Romanos 5, versículo 7. Dificilmente alguém faria, amado, tamanho sacrifício, pagaria tamanho preço. Deus, no entanto, enviou seu Filho, o seu único, o seu primogênito. Por que fez isso? Porque Deus nos amou de um modo que não podemos entender ou explicar, pois nós amou de tal maneira. A própria palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em segundo lugar, podemos afirmar que a morte de Cristo envolve um ato de justiça de Deus. Não pode
cometer injustiça. Deus não comete injustiça, pois é essencialmente santo. Se isto é verdade, não estaria Deus cometendo injustiça, então, ao declarar inocente alguém que é culpado? Sim, amado, estaria, se não fosse a morte de Jesus. Sem isso, a justificação seria injusta, imoral e impossível. A única razão pela qual Deus justifica o ímpio é que Cristo pagou o preço, é que Cristo morreu pelo ímpio. Logo, a morte do seu Filho amado, a morte de Jesus, representa um ato da própria justiça divina. Cristo, ao morrer, levou sobre si a culpa da humanidade, a ira divina que antes nos assombrava, estava sobre nós, amado. Jesus pegou esta ira divina, ele sofreu em nosso lugar. Portanto, podemos crer agora, amados, agora, no tempo presente, ele demonstrou a sua justiça e podemos, amados irmãos, receber a absolvição do nosso pecado. O nosso pecado foi imputado sobre Jesus, do mesmo modo, porque Jesus tirou o pecado de cada um de nós. Ele é justo e é justificador de todo aquele que tem fé em Jesus. Amados e diletos irmãos, este é o pedacinho do maná dos céus que eu trago neste dia de hoje. Que o Senhor ilumine a vossa mente e vos conceda a paz. Eu quero comunicar aos amados irmãos que hoje não haverá a oração do entardecer, mas estarei orando um dia sim, um dia não. No dia que eu estiver de folga, eu estarei orando, gravando a oração do entardecer. Mas o dia que estou no meu trabalho é impossível, amados. Então que Deus vos abençoe, que Deus ilumine a vossa mente e vos conceda a paz. Amém e amém.